Da história da mentira que você estava falando, tem aquela frase famosa que fala que quando você conta uma mentira mais de 5 vezes, ela vira uma verdade. Isso cientificamente pode acontecer, porque, por exemplo, você deu o exemplo do cara do chinelão. Então eu já falei, bandido, viu o chinelão, bandido. E acontece então isso, por exemplo, o Lorde, ele não é um Lorde, mas ele colocou na cabeça dele que ele é um Lorde. Legal. Ele já se acha um Lorde, o cérebro dele... Não, tô dando o teu exemplo assim, a esmo, sem zoar. Aí, vamos supor que é porque você é uma pessoa que tá aqui na mesa. Então ele fala, eu sou um Lorde, eu sou um Lorde, eu sou um Lorde. Ele dá pra você enganar o cérebro cientificamente e o cara, eu sou um Lorde agora. Vamos lá. Existem várias formas de responder isso. Uma delas seria, por exemplo, pesquisas com placebo, né? A gente tem o reforço, a pessoa... Foi feito um estudo com camareiras. As camareiras tinham a meta de emagrecer X quilos. Aí separaram a equipe em metade. 50 camareiras para cá, 50 para lá. 50. Elas vão ouvir todos os dias que se elas levantarem 10 travesseiros a mais, elas vão perder 1 quilo até o final do mês. As outras camareiras da outra equipe não vão ouvir isso. As duas vão fazer o mesmo tanto de exercício. No final do experimento, perceberam que as que ouviam... emagreciam mais. Exatamente. É uma mentira que pode virar uma verdade, que pode impulsionar um trabalho maior. E, ao mesmo tempo, você tem evidências contrárias, porque você gera uma impressão. Vamos supor, essa é uma história que eu sempre conto. Vamos supor que eu quero mentir, por qualquer motivo, que seja que eu tenho uma Ferrari. Ah, eu tenho uma Ferrari. Tenho uma Ferrari. E aí eu pensei, cara, eu falei a vida inteira que eu tenho uma Ferrari. Tanto é que eu falei agora, não dei nenhum sinal de mentira. Tenho uma Ferrari. Eu vou gerar uma impressão. Então eu vou pensar na Ferrari, eu já vi uma Ferrari. Eu nunca andei numa Ferrari. Então eu tenho uma impressão, só que eu tenho uma impressão. Se eu for pensar em conexão cerebral, quanto mais uma informação passa, uma informação eletroquímica, que é uma informação cerebral, ela passa de uma sinapse para outra, ela vai fortalecer a bainha de mielina, daquela comunicação sináptica. Se eu passo aquela informação várias vezes, em teoria, a bainha de mielina vai ficando mais grossa. Então é uma impressão muito forte. Consequentemente, eu não vou hesitar para concluir ela. Agora, como que a gente quebra isso no processo de investigação? O cara tem uma impressão. Como eu falei, eu tenho a impressão da Ferrari, vejo como é. Nunca andei. Você vai fazer uma investigação paralela sobre tudo que gira em torno daquilo. Por isso que um bom interrogador ele tem que ser inteligente, ele tem que ter conhecimento do que está sendo investigado. Porque se a pessoa fala uma coisa e você não entende nada daquele assunto, como que você vai saber se ela está mentindo ou não? Então eu falo para você, eu tenho uma Ferrari. E você tem uma Ferrari. Você fala, caramba, qual que é o modelo? Aí travou. É aquela F430 Spider. Ah, o cara já viu uma da Hot Wheels. Ah, e como que é o couro dela? Ah, cara, é legal. Ah, não, sabe por que eu perguntei? Porque não tem mais couro na Ferrari desde 90. Entendeu? Você pode ir. Exatamente, porque o cara tem uma impressão. E quando o cara tem uma impressão, se você for pro paralelo, ele vai sair daquilo. Então, eu tô aqui, eu tenho uma Ferrari, vermelha. E quando a primeira vez que você andou, como que era o cheiro? Descreve pra mim o cheiro do banco. Que eu já mudei. O banco... Já mudei, cara. Eu tava aqui firme. A hora que você foi pra uma paralela, uma ramificação que eu não tenho, porque eu não gerei essa impressão, eu me entrego. Mas não é muito fácil o cara errar, que nem no caso desse negócio do banco da Ferrari. Às vezes, se o cara fizer uma afirmação... Ah, mas do sofá. O cara cometeu um crime num sofá. Aham. E não é o cara cometeu mesmo. Ele não cometeu. O crime foi cometido no sofá. E aí o cara fala, mas e aquele sofá de couro? Ele grudou, não sei o quê. Aí o cara talvez não lembre que aquilo era um sofá de pano. Aham. Pode acontecer, falsa memória, sim. E essa falsa memória, isso acontece. Sim, é que eu tô dando um exemplo único, né? Sim. Você vai fazer uma investigação sobre várias pautas. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Aí você tira uma média de... Vou te dar um exemplo prático. Caso real, Suzane von Richthofen. Caso da Suzane von Richthofen, acusada como mandante do crime que acabou na morte dos próprios pais. Os irmãos Cravinho, que era o namorado dela e o outro era o cunhado dela, que foi quem efetivamente, pelo que foi concluído lá, que matou os pais, né? No primeiro interrogatório, o que a polícia achou de material, de prova? Dólares na casa de cada um dos irmãos, do Christian Cravinhos. Christian Cravinhos, ele tentava ser o cara da história da Ferrari. Não, eu tenho esse dólar, minha avó me deu. Minha avó me deu. Esse é o registro dele. Tá. Então a gente vai conversar com a testemunha A, que é o pai dele, com a testemunha B, que é a mãe dele, com a testemunha C, que é a avó dele.
Vó, você deu dinheiro? Você lembra? Dei, não dei. Quanto? $10. Porra, acharam 500 na gaveta do cara. Pai, você lembra da sua mãe dando pro seu filho dólar? Lembro. Quanto? $10. A informação bate. Tá. Então você vai montando uma linha investigativa para quebrar esse cara que tá contando uma falsa verdade. Mentira, que ele repetiu tanto, a gente chama isso de ensaio, né? Ele fez tanto ensaio que a informação tá forte, mas ela não tá indestrutível. A principal ferramenta é jogar o gatilho de surpresa. Então você vai lá e fala assim, tá, sua avó que te deu, tá, e quando que ela te deu isso? Ela me deu em 2002. Ó, a gente tem aqui um recibo que a sua avó fazia de 2001, que ela deu para você $10. E a gente não tem nenhum outro recibo, a gente não encontrou. Quando que ela te deu esse dinheiro? Na verdade, foi o meu pai que... Meu pai que sabe dessa história. Não, a gente perguntou pro seu pai também. Ele não. Ele negou, ele disse que não teve. Então, para você quebrar a história do cara, você vai ter que ramificar ela para vários lados. E claro que com o apoio investigativo de provas, de outras provas. Sim, né? A linguagem corporal é uma prova que você pode obter, né? Se eu tenho material, se eu tenho uma prova material, eu tenho um recibo, eu tenho uma conversa gravada, um áudio de WhatsApp, uma entrevista com uma testemunha, a informação do cara, por mais que ele tente sustentar ela, vai ceder uma hora. Se você instaurar um gatilho de surpresa, vai ceder. Mas o investigador, ele também tem que ser um apaixonado, né? Ele tem que estar com vontade de ele tem que estudar pra cacete aquele caso. Opa. E um investigador preguiçoso. Eu achei que ele ia falar meia boca, que é uma palavra que eles usam toda hora. Meia boca. Não existe investigador preguiçoso? Existe. Porque pra fazer tudo isso que você tá falando é um trampo que tem que ser meio... Cara, sabe como meio Interpol mesmo. Cara, negócio. É assim, sabe isso falando palavras de quem tá no meio investigativo criminal, tá? Eu respeito muito os investigadores criminais, a nossa polícia é muito boa, a nossa polícia investigativa é muito boa, embora eu acho que deveria ter um investimento maior na investigativa, mas tudo bem. Cara, existe a situação assim, o cara não é só que ele é preguiçoso. O Brasil ele é muito limitado de recurso, certo? Quais são os principais casos? Ou quando o caso vai para o meio privado e a pessoa tem muita grana para bancar a investigação, ou quando tem repercussão nacional. Tipo Richthofen, assim, Craven. Aí a galera quer, a galera precisa entregar isso. Então. Aí sai correndo os melhores, né? Exato. Você precisa mostrar, entendeu? Mas só pra eu... Mas no geral não é muito isso que acontece na prática, pouco, né? Então, por exemplo, aconteceu um crime, aí a polícia, primeiro vai a polícia, aí você não gostou do que a polícia fez, aí você contrata o particular? Vamos lá, aconteceu um crime. Foi furtada uma loja. Latrocínio. Furtou e matou caixa. Primeiro, a gente vai ter que instaurar um inquérito policial, certo? Na hora ali, geralmente, o que vai acontecer? O patrulhamento ostensivo vai ser acionado, a polícia ostensiva, aí chega lá a PM, aí a gente tem algumas situações. Ou você pega o flagrante, em flagrante delito, ok? Ou um flagrante pressuposto. Se eu peguei a pessoa em flagrante delito, eu peguei você fugindo, com a mão ensanguentada, com objeto de desejo na mão, é você. Quando a gente pega esse cara, aí vai se instaurar o começo de toda a persecução penal. Então eu vou começar o inquérito policial, vou levantar dados dele, vou fazer a investigação social da vida dele, vou no bairro dele perguntar sobre ele, vou ver como que era o histórico dele. Isso assim, se for um crime de grande repercussão, se for um dano muito grande, né? Quando a gente faz esse processo, entra a outra parte da investigação, entra a polícia investigativa, ok? Aí a gente vou fazer uma perícia. Você matou aquela pessoa, você está dizendo que não matou. Poxa, foi encontrado uma shuriken no pescoço dela. Cara, isso é muito específico. Eu vou ter que averiguar, por exemplo, os pais da Richthofen. Cara, eles foram... A cabeça deles foi esmagada. Sabe, já brincou de taco na rua? Já. Era tipo um bastão daqueles, bastão de squash, não sei como é que chama. Tipo um bastãozão de madeira, um tacapizão pesado. Olha como isso é uma arma específica, uma produção específica de uma arma de crime. Então você vai ter que fazer uma investigação social grande. Como uma arma dessa foi produzida? É diferente de eu chegar lá e dar um tiro de 38. 38 é o revólver mais vendido na boca, entendeu? Então é muito diferente. Então eu vou ter que fazer todo um processo, eu vou acionar a polícia investigativa então por partes. Policiamento ostensivo.
Aí vai a perícia criminal, vai ser acionado o plantão da Civil vai fazer todo o processo científico, vai tirar foto, vai proteger o lugar, tentar proteger ao máximo para poder colher informações. Papiloscopistas vão chegar no local, a polícia científica vai averiguar os dados e vai mandar para a polícia judiciária. A judiciária vai fazer a avaliação desses dados e vai entregar para o promotor, que vai ou não oferecer a denúncia para o Ministério Público. Então, aí o que vai acontecer depois a gente não sabe, porque aí vai para a audiência.